Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do Livecast com vocês, seu host Henrique Gasperoni, ao meu lado ele, Lúcio Mancini. Tudo bem, meu caro? Estamos de volta. Tudo de volta, né, meu caro? Depois de um tempo, mas estamos aí. E galera que tá curtindo aqui o nosso Livecast, não pode esquecer de deixar aquele like, compartilhar, curtir, já em todas as plataformas, independente de onde você nos acompanha. Por favor, não espalhem o conteúdo, certo? Sim, seja Spotify, YouTube, Apple, onde você tiver, É isso aí. dá um like e segue a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. A gente fala muito aqui no Ibramerc quando a gente fala do mercado B2B e a gente vai explorar bastante o nosso convidado agora, porque é um tema super crítico e é uma super relevante, tá mega em pauta e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo num mundo cada vez mais de IA. Como é que a gente faz essas vendas ali? A gente entende que a gente está lidando com pessoas, ou com robôs, ou não? Então a gente vai falar muito sobre isso. Estou falando com o Vinícius Matos, que é Sales Commercial Director da Baker Hughes. Vinícius, tudo bem, meu caro? Tudo bem, prazer Seja estar aqui com bem-vindo. vocês. Tudo jóia? Tudo jóia. Conta pra gente, a gente estava fazendo um bate-papo aqui, você estava contando como é que foi a sua entrada de um perfil técnico dentro da área comercial, foi tranquilo, né? Fui aprendendo um pouquinho no tapa, né? Só que não. Na realidade, como você colocou, eu tive uma formação muito técnica, né? Escola técnica, faculdade de engenharia, e interesse pelas coisas, pela mecânica em si, e achei que aquilo era realmente o que eu queria fazer. E até o momento que eu me encontrei numa multinacional, recém-formado, trabalhando na área de engenharia, e vi que, na realidade, aquilo não era bem o que eu almejava, né? Eu via as pessoas de carreira muito longa fazendo repetidamente as mesmas coisas e não me senti muito confortável, quis alçar um voo diferente. Aí eu via com bastante admiração o pessoal da área comercial, vendas, né? Tem um tipo de vida diferente do meu. Eu falei, não, é nessa área que eu quero trabalhar, né? E, poxa, saí em busca de uma nova oportunidade, encontrei uma nova oportunidade, numa empresa muito boa e tal. E aí o que me atraiu naquela empresa foi, poxa, vou migrar para essa área comercial, área de vendas, um salário interessante, uma oportunidade boa para um recém-formado, benefícios, entrei. Mas era uma venda de commodities, né? E eu não sabia vender commodities. Eu tinha uma formação muito técnica, eu não estava preparado para ficar negociando logística, preço, né, prazos curtos, enfim, esse tipo de negociação de contratos. E o que acabou acontecendo é que eu visitava os clientes, né, e o meu chefe, né, o meu líder, ele ficava bastante insatisfeito, porque eu voltava sem um contrato maior, sem um aumento de ticket médio do meu cliente, mas eu voltava com uma série de oportunidades de desenvolvimento de produtos para o nosso pessoal da engenharia. Quer dizer, não tinha a ver com o meu portfólio central, e aquilo foi me causando uma certa frustração, porque eu entendi que eu não estava preparado para aquele mercado. E então isso foi para mim muito importante, que foi uma virada de chave. Foi nesse momento que eu entendi que eu precisava aproveitar o conhecimento técnico da minha formação, mas fazer uma venda mais consultiva. Então foi nesse momento que eu entendi o que era ser o vendedor dentro do perfil que eu acho que se encaixava comigo. E aí eu tive que então repaginar toda a minha busca por uma nova oportunidade, né? E você vê claramente que existem perfis diferentes dentro da área comercial, daquela pessoa que eventualmente gosta daquela venda mais, sabe, one-on-one ali, Sim. que pá, ou aquele vendedor que gosta de entender, de Sim. customizar os projetos, para entregar uma experiência diferente para o cliente. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, óbvio que você pode transicionar de uma área para outra, mas existe um perfil bem característico e ele é bem marcante e diferente de uma área para outra. Tem esse vendedor, como você colocou, que ele gosta, né, ele tem essa adrenalina do pedido, todo constante, né, ele não quer fazer uma venda de longo prazo, ele não está interessado em entender algumas necessidades muito profundas do cliente, né, ele está em resolver problemas, ele está realmente focado no produto, né? O vendedor de uma venda consultiva, ele não está focado no produto, ele está focado no mercado, ele está focado no cliente. Então a busca dele é outra. E aí ele está mais habituado com essa venda que exige uma resiliência maior, né, uma intimidade com o cliente, uma intimidade com o mercado. Então são perfis diferentes, não tem um que é bom, outro é o melhor, né? Na empresa que eu estou hoje, a gente precisa ter os dois tipos de
perfis. Né? Então, se eu tenho uma área de serviços, de pós-venda, que vai vender repostos, peças, serviços sobressalentes para produtos que nós vendemos anteriormente, é uma venda transacional. Então, esse é o perfil do cliente, do vendedor que você quer. Né? Aquele que está posicionado ali para ver, o cliente já sabe o que ele quer e ele vai negociar um termo contratual, um preço, uma logística. E você precisa ter aquele outro não, que ele vai implantar a base instalada. E aí é aquela venda consultiva, da compra do produto mesmo. Então são perfis bem distintos. Legal. E quando que você entendeu que o seu perfil era esse perfil mais consultivo, que você gosta de Perfeito. olhar lá e falar, poxa, vamos lá, vamos entender o problema junto, vamos construir um projeto de mais longo prazo. Quando você percebeu que o seu perfil era esse? Então, isso não foi uma coisa, né, intencional, planejada, né? Foi realmente... né? É Não, difícil a gente... não. A vida vai nos ensinando, né? Você vai se conhecendo, né, ao longo da sua carreira. E aí foi nessa experiência que eu percebia que eu estava muito mais interessado em sentar com o cliente, em ouvi-lo, em escutar, né? Falava menos, um vendedor geralmente fala muito. Né? O vendedor ele é muito articulado nisso. E o silêncio tem um poder muito grande, porque é naquele momento que você escuta. Né? Uhum. E eu estava mais preparado para isso. Então, não foi uma coisa tão intencional, mas ela foi naturalmente, vamos dizer assim, tornando evidente, transparente para mim que eu queria sentar, eu queria ouvir o meu cliente, eu queria entender qual era a necessidade dele, qual era a dor que ele tinha e olhar no meu portfólio de produto ali o que eu podia fazer para resolver. E isso fazia, nessa primeira experiência que eu tive, que eu voltasse para a companhia, não para falar assim, olha, entrega tanto do produto em tal data para tal cliente. Eu voltava lá e eu tinha que marcar uma reunião com o pessoal da engenharia, falar assim, olha, eu tive lá no cliente, ele pode consumir mais, mas para ele consumir mais, a gente vai precisar ajudar ele nisso, nisso, nisso. E aí eu vi as pessoas me olhando com aquela cara de ué, né? Então eu vi assim, poxa, eu não estou no lugar certo porque eu preciso fazer. E aí eu tive que realmente ter intencionalmente em busca de alguma coisa que pudesse me dar essa oportunidade. E para um engenheiro, daí, que queria ter essa venda mais consultiva, a porta de entrada era uma palavra que eu não conhecia tanto, mas que eu aprendi naquele momento, que é a engenharia de aplicação. Né? Então eu tive que voltar para uma empresa, eu dar um passo para trás de carreira e falar assim, não, eu vou ser engenheiro de aplicação. Porque o engenheiro de aplicação ele mesclava um conhecimento técnico, mas formatando aquilo para uma proposta vencedora para a equipe de vendas. Que legal. Conexão direta com o pessoal comercial. Né? Uhum. E como é que você vê... Diga, Lúcio. Não, uma pergunta mais pro lado de vendas mesmo, porque o que eu sinto, assim, eu também tem um cargo de direção comercial aqui, né? A gente hoje tem muito apartado os dois modelos, né? Falta um pouco dessa balança no fim, né? A gente tem um cara muito técnico que tem pavor de qualquer coisa que fale de vendas ou comercial, ele não quer saber, ele não quer... Fala vendas, o cara fala, não quero saber. E tem o cara de vendas que tem pavor do técnico, né? Sim. E no fundo, o que a gente precisa de verdade num trabalho de vendas complexas, né? Nós estamos falando de um vendedor que vende um produto que demora, às vezes, 6, 7 meses, 1 ano, né? Dependendo do produto para vender. Mas independente do mercado que você está, entender do produto para o cara que se enxerga um bom vendedor e achar que só lábia existe e vai funcionar, não é um modelo. E um cara só técnico também, porque tem um outro lado também, né? Porque a gente, como diretor comercial, vou procurar um vendedor. Você fala, cara, eu vou atrás de um cara super técnico, né? Que vai entender super rápido o que eu preciso aqui, só que ele também não consegue fazer um RTC, ele não sabe o que é um spin selling. Então, esse cara também precisa trabalhar o lado de vendas dele. Ou eu vou para o cara da lábia. Só que a hora que o cliente faz uma pergunta, ele inventa uma história e já era. Ele pode até vender, mas a hora que for entregar o negócio, aí já dá problema em tudo, né? Como é que você tem feito hoje na montagem do teu time? Né? A gente trouxe você para a tua carreira, mas o que você tem feito? Você está trazendo o cara técnico e tentando dar para ele o técnico de vendas, ou você está trazendo o cara de vendas e tentando passar para ele o técnico? O que você tem escolhido hoje? Essa é uma excelente pergunta e é um desafio. Porque, obviamente, que você tem pessoas que já têm alguma aptidão natural. Né? Então, com pouco polimento, você transforma essa pessoa num diamante. Tem aquele que vai exigir de você muito. Numa empresa de um perfil
bastante técnico como o nosso, nós vamos atrás primeiro de uma pessoa que tenha pelo menos um pouco de conhecimento técnico. Porque eu digo o seguinte, você precisa conhecer o idioma do mercado em que você se insere. Se você não fala aquele idioma, você não vai conseguir, né? Sua lábia, né, não vai resolver. Você tem que ter o idioma. Então, você tendo o idioma, você vai conseguir aprender sobre aquilo mais facilmente. Então, a gente busca normalmente um perfil que tenha um pouco de característica técnica. Mas aí você cai nisso que você acabou de mencionar. A pessoa técnica muitas vezes tem a aversão do cliente, do contato externo. Então, você precisa tentar achar aquela pessoa que goste de uma boa história, goste de gente. Né? Você tem que gostar de uma boa história, porque você vai sentar na frente do seu cliente, você precisa ouvi-lo. Né? Então, você mencionou o spin selling, né? É extremamente importante. E o spin foi muito utilizado para vender também muito mais software, serviços ainda. Porque a pessoa sempre pensa num aspecto assim, eu tenho que construir uma solução para o meu cliente. Na realidade, eu sou um bem de capital. Eu tenho, sim, alguns produtos numa prateleira que são customizáveis, mas eles não são totalmente diferentes. Então, eu tenho que mesclar um pouco isso. Então, o spin me ajuda muito. Né? Por quê? Porque uma pessoa que já tem um pouco dessa característica na veia, ela vai facilitar justamente esse entendimento, né? De que eu preciso sentar e escutar o cliente. O vendedor transacional, né, nas entrevistas a gente já faz, você percebe, geralmente é aquela pessoa que ela é naturalmente extrovertida. Ela fala muito, tá certo? E aí ela escuta pouco. Então ela deixa de capturar coisas extremamente importantes da conversa. Então, o caminho natural que a gente tem hoje é, como eu estou numa empresa muito grande, que tem vários segmentos de negócio, eu tenho duas alternativas. Né? A área que eu estou é muito específica e ela responde por uma parcela muito grande do nosso negócio. Então, ou eu trago uma pessoa que já tenha esse perfil de fora, né? E aí você consegue trazer, às vezes, um profissional para a sua área disso, mas você não faz toda a sua equipe desse tipo de perfil. Ou você observa depois, dentro da companhia, alguns talentos que você vê. Eles estão hoje, talvez, numa área comercial, numa área transacional ou numa área de aplicação de vendas, engenharia de aplicação, e você começa a verificar qual é o tipo de abordagem que eles têm. Então, naquela reunião, como que eles se comportam? Né? E você vai ver, obviamente, algumas características. Essa pessoa é bastante técnica, ela está numa área extremamente interna, mas eu tenho sim a possibilidade, pelo jeito articulado que ele é, de aproveitar e vou polir. Como que eu vou polir? Porque daí essa é a próxima pergunta. Né? Você falou, eu tenho aqui uma equipe, né? E como que eu faço para fazer esses dois níveis? Você vai buscar alguns talentos naturais, mas depois você vai polir. Você vai polir colocando justamente ele imerso nesse ambiente onde você trouxe a outra pessoa de fora, que já tem aquela competência, você mesmo, enquanto líder, né? Como que você guia ele dentro dessas lacunas que estão faltando, né? Mas é alguma coisa assim que existem várias técnicas, né? Spin, um livro ótimo que nunca vai ser velho, né? Que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Uhum. Cara, ali ele nunca vai ficar velho, aquele livro. Então, tem algumas coisas que você vai aproveitar ali, mas a verdade é que você tem que construir uma caixa de ferramentas, né? Desculpa, porque como engenheiro eu sempre estou pensando nessa parte mecânica. Eu penso numa caixa de ferramentas, e nessa caixa de ferramentas você vai ter ferramentas que são extremamente específicas. Mas sempre você vai ter chave de fenda, chave de boca, aquelas chaves sextavadas, que aquilo serve para uma amplitude de coisas. E aí, obviamente, você precisa ter tamanhos distintos. Então, quando você está formando uma pessoa, você tem que estar pensando que você está formando a sua caixa de ferramentas para todos os trabalhos que ele vai encontrar. Mas tem algumas características que já tem que estar presente ali. Quando você nunca começa uma caixa de ferramentas sem ter chave de fenda e ter chave sextavada. Então, você achou a pessoa que tem aquela característica base, coloca dentro da sua caixa de ferramenta e aí você vai começar a adicionar outras coisas porque ele vai ganhar. Agora, tenha em mente também isso. A experiência conta muito. E só tem duas maneiras de você ter experiência. Ou você vai viver a situação, ou você vai ler. Você vai vir para a Live University, você vai para algum lugar, você vai buscar formação. Uhum. E não vai ter uma técnica única que vai servir para tudo e para todos. Então, é justamente você está formando o quê? A sua caixa de ferramentas. Você está colocando um monte de técnicas ali que você vai sacar naquele momento. Poxa, agora eu preciso disso. É horrível você fazer um trabalho sem a ferramenta certa. Então, ela tem que estar ali. Mas ela só vai chegar de dois jeitos. Você vivendo, mas, poxa, eu sou um jovem, eu tenho 30 e poucos anos, eu quero
trabalhar nessa área. Então, meu amigo, começa buscando conhecimento e informação, porque você vai começar a jogar um monte de ferramenta para dentro da sua caixa que no momento certo você vai saber sacar. E a gente vive um momento maluco, né? E quando você fala de ferramentas, porque estão surgindo uma série de ferramentas novas e o uso dessas ferramentas estão começando a ficar cada vez mais angustiantes, porque a gente não sabe muito bem qual... quando a gente fala de IA, né? Maluco, porque fala, tá bom, eu tenho que dominar o ChatGPT. Mas esse é o básico, né? Porque o ChatGPT é um detalhe, né? Porque você já tem só de IA generativa, Claude, Perplexity e tantas outras tal, mas a gente vê que quase tudo hoje você tem algum tipo de IA. Eu queria que você, antes, contextualizasse um pouco a empresa que você trabalha atualmente, qual é a atuação para a gente conhecer um pouco mais, e depois como é que você vê esse mundo de IA transformando e trazendo essa atualização, porque mudou muito, né? A forma de você ir para o cliente agora que você tem a informação de uma forma muito mais estruturada, né? Sem dúvida. Excelente perguntas. Eu vou tentar separar aqui em etapas, né? Vai me cortando conforme, porque senão eu vou navegando, você vai me cortando para me direcionando de volta. Mas olha, primeiro, né, a empresa na qual eu trabalho hoje, a área em que eu estou lá dentro, nós vendemos equipamentos para geração de energia, que está em um momento de explosão nesse momento. A gente está falando de IA justamente, que é um grande consumidor de energia e você precisa então alimentar essa IA com energia. Né? Servidores, data centers. Sim, nos data centers você... né, a pesquisa recente falava que uma pesquisa, né, no ChatGPT consome 8 vezes mais do que uma pesquisa no Google, né? Porque ele vai buscar essas inúmeras fontes e tal. Então, está criando... processa todas as páginas. Exato. Então, que a gente nunca chega no Google, você não vai até a 30. Ele processou tudo, todas. Resume, sintetiza para você e tal. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima, mas ela exige muita energia. Então, eu estou hoje numa empresa que né, a área que eu estou é um legado da General Electric, que faz parte hoje da Baker Hughes, onde nós temos equipamentos de grande porte para geração de energia. Essa geração de energia pode ser aplicada em vários segmentos de mercado. Aqui no Brasil, prioritariamente, a nossa exposição maior é no mercado de óleo e gás, porque é um grande gerador de energia. Então, essas plataformas offshore, elas precisam operar. Para elas operarem, elas têm que ter energia. Então, ela pega aquele gás que vem do poço e ela transforma em um combustível que vai virar numa turbina que vai fornecer energia para toda aquela plataforma, que é uma grande planta de processamento, funcionar. Então, esse é um produto muito forte nosso aqui. Você tem uma indústria em geral, você precisa de energia. Então, vai ser gás ou vai ser biomassa, né? Você tem vapor nas indústrias sucroalcooleiras vindo de biomassa, jogado numa turbina. Então, é equipamento mecânico que vai produzir energia. E sistemas de compressão. Você precisa levar energia de um lugar por outro, ou seja em estado líquido com bombas ou gasoso por compressores. É o que nós fazemos. Então, nós fazemos equipamentos, são bens de capital de grande porte, para aplicações primárias. Então, são equipamentos super críticos, que são vendas extremamente complexas, de um ciclo longo, né? E intensivas em capital. Então, o meu cliente está observando tudo no CAPEX e no OPEX no detalhe. E aí entra a venda consultiva. Né? Então, essa é a questão de, vamos dizer assim, o que nós fazemos hoje. Ok. Agora, IA. Essa transformação toda que está acontecendo, então, se por um lado ela é muito interessante para nós, porque ela traz uma demanda de produtos que nós temos, ela cria uma necessidade de você entender como vão ser as novas relações suas com o seu cliente, esse B2B. Por quê? Porque ela pode criar um certo distanciamento. E tudo que nós estamos falando, e que eu acho que é uma pauta muito importante para nós, uma ferramenta muito importante na venda B2B de bens complexos, é o rapport. Né? É como você se conecta com o seu cliente. Então, se por um lado, todo esse ambiente de IA, ele pode te auxiliar, porque ele vai te facilitar o aprendizado, ele vai acelerar o aprendizado da sua força de vendas, que nós estamos falando aqui antes. Porque hoje, com uma pesquisa, eu consigo entender um segmento de mercado, ele consegue me listar referências, ele consegue me listar livros, ele consegue me falar de empresas referências, competidores, produtos. Então, eu consigo absorver tudo isso com muita velocidade. Mas, por outro lado,
a relação de face-to-face, né, com os nossos clientes, ela diminuiu. Aquele número de reuniões, né? Hoje tem muita reunião virtual e tal. E como, então, eu coletar essas informações que são mais preciosas do meu cliente, na fonte ali. Tá bom. Então, veja só. Eu tenho uma ferramenta de busca e pesquisa importante, que eu tenho que saber usar, mas eu tenho que balancear isso com como eu me torno, né, aquela referência para o meu cliente, para ele entender que eu sou realmente importante de estar com ele. Né? O cliente hoje, você disputa a atenção dele. Para você falar assim, estou indo aí tomar um café, você já tem que ter uma intimidade com ele. Senão ele fala assim, meu amigo, eu estou com minha lista de tarefas tão cheia, vai vir aqui o Vinícius tomar meu tempo? Não, eu tenho que adicionar alguma coisa para ele. E para eu adicionar alguma coisa para ele, eu já tenho que estar sendo reconhecido como uma referência para o produto, para o serviço, para o que ele tem. Então, fala assim, puxa, que bom que você vem aqui, porque eu preciso falar da expansão que a minha empresa vai fazer. E se você não for esse cara, você não vai ter o tempo e a atenção do seu cliente. E a IA não pode ajudar nesse aspecto? Então, trazendo trazendo sugestões do que você pode levar para o cliente no sentido de tentar agilizar essa... Então, esse é o lado importante, né? Como que você usa essa IA. O que você pesquisa, né? Porque assim, cheat in, cheat out, né? Então, como você pesquisa, como você direciona a pesquisa da sua IA para ela te trazer as informações relevantes. E tem uma outra barreira também, né? O mercado de bens de capital, né? A minha empresa investe anualmente 500, 600 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 2.000 patentes no ano passado. Então, quer dizer, a própria IA, hoje, dentro das grandes corporações que investem em pesquisa e desenvolvimento, elas têm que ser muito bem direcionadas, porque o que eu jogo na IA versus propriedade intelectual. Entendi. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma massa dentro da minha empresa muito bem consciente e treinada para saber utilizar uma IA de uma maneira correta em que eu absorvo a informação que eu preciso e não exponho a propriedade intelectual da minha empresa. Esse é o primeiro passo importante. Sim, porque isso é fundamental, né? Jogou Eu posso lá. pegar lá, vou fazer um upload do arquivo lá Você e entendeu? analisa para... Então você já tem que ter uma pessoa com uma senioridade maior, né, para entender esse contexto e essa necessidade, falar assim, tá bom, então o que eu posso colocar aqui e o que eu só posso perguntar, extrair e tal, e saber fazer as perguntas. Então, isso sim, a IA, ela ajuda, no meu ponto de vista hoje, na formação das pessoas que querem trabalhar nessa área de duas maneiras. Uma que a curva de aprendizado vai ser muito maior. Né? Se você tiver um interesse genuíno naquele segmento de mercado, você vai utilizar a IA a seu favor. Dentro da empresa, você direcionar perguntas corretas e você ir para uma reunião muito preparado, para você não chegar lá com o quebra-gelo é muito pouco. Na realidade, o que nós estamos falando aqui hoje é de raporte com contexto. Né? Ou seja, não é simplesmente chegar lá e ser o cara bacana. É ser o cara bacana para o que o cliente precisa. Entendeu? Então, você tem que chegar lá com um contexto. Aí a IA vai te ajudar. Porque você fez a sua lição de casa, você olhou aquilo e você vai chegar lá, não com aquela primeira pergunta lá do spin, mas poxa, qual o desafio que a sua empresa está enfrentando? Você já sabe qual é o desafio que a empresa dele está enfrentando. Você vai sentar lá e falar assim, olha, eu ouvi na mídia que a sua empresa está investindo neste projeto e tal. Poxa, como que vocês estão desenvolvendo isso? Qual é o planejamento de vocês nisso? Nós temos tecnologias que podem ajudar você. Então, você vai ser propositivo, você vai provocar a conversa para ela ser direcionada para o contexto que você quer e que você tem. E aí você está ajudando esse seu cliente, porque esse seu cliente vai começar a fazer, puxa, perguntas, talvez ele vai começar a se questionar de coisas que ele ainda não tinha se questionado. E aí entra a venda consultiva. Aí é o rapport. Aí é quando você começa a adicionar valor para ele. Né? E outra coisa também, né? Hoje, antes do IA mesmo, né, o pessoal mais antiguinho que nem eu já começava a fazer pesquisa. Poxa, eu vou me reunir com o fulano da empresa tal. Você ia lá no LinkedIn, olhar, quem é esse cara? Ia lá, navegava, o que postou, ele fez o que já? não postou, Né? tal. De onde que ele vem? Então, quando você chega na frente da pessoa, você já chega com um contexto. A IA, cara, exponencialmente te ajuda nisso. Mas você tem que ser inteligente, né? Porque o pessoal confunde as coisas, né? A inteligência artificial, ela não vai, vamos dizer assim, suprir a necessidade da inteligência humana. A inteligência humana tem que estar ali para direcionar essa inteligência artificial para o que a gente precisa. A gente tem que ser intencional nas coisas, né?
Eu vejo a IA como uma ferramenta e eu acho que a grande dificuldade é que a IA não é o Google, sabe? Acho que as pessoas ainda... Você colocou o Shithouse perfeito, porque não é que eu tô colocando lá e o que veio da IA tá pronto o conteúdo e eu já posso ir para o cliente, tá pronto para eu colocar. Não, na verdade eu tenho que entender, eu tenho que trabalhar todo aquele conteúdo, eu tenho que ver se aquele conteúdo de fato é relevante, se ela tá indo no caminho certo, se o conteúdo é profundo o suficiente para eu continuar o estudo. Porque, na verdade, a partir do prompt, a partir do contexto que eu passar para ela, vai vir a base que eu vou trabalhar. E se essa base não estiver bem ajustada, sabe, você não vai acabar ficando muito raso e não vai entregar um produto ou um projeto final ou a expectativa desejada, sabe? Eu acho que você tem que tomar muito cuidado em entender de forma clara quais são essas ferramentas. E uma coisa que eu vejo muito, eu acho que uma dica para quem está acompanhando a gente, é que dentro da é muito diferente quando você pega um ChatGPT da OpenAI para um Perplexity, por exemplo, para um Claude Sonnet, sabe? São propostas diferentes e vale muito a pena entender qual que é a proposta de cada um. Por exemplo, você tem um Manus IA, né, que é um que a gente usa, que é um agente. É outra proposta, sabe? Universo. Mas você tem que entender que existem uma série de ferramentas e essas ferramentas têm propósitos totalmente diferentes, né? Trazer um contexto, só para sair da teoria, para esse tipo de copilot aqui que ele acabou de citar, né? Então, vou fazer uma pesquisa para entender dados de investimento de uma empresa que eu vou visitar. O Perplexity é melhor. Exato. Porque o Perplexity ele não traz informação sem biografia. Então, você vai ter lá, olha, investiu tanto numa planta. Veio da onde essa informação? Perfeito. BBC News e tal. O ChatGPT, ele já é um copilot, mas ele tem como premissa a criação, não a informação. Então, se você faz uma pergunta para ele, ele na cabeça dele, ele está sempre pronto para te responder. Então, ele alucina. É um fato isso. Sim. Então, é um detalhe pequenininho, né? Então, o Anthropic, por exemplo, ele já tem outro fundamento. Assim, dependendo do projeto que a gente vai fazer aqui na live, a gente usa um para criar prompt para o outro e o outro para usar consultar o outro. Então, assim, por exemplo, dentro da nossa área educacional, o Perplexity é infinitamente utilizado aqui. O GPT, ele é muito criado pro dia a dia. Putz, me ajuda a escrever esse e-mail. Eu mesmo tenho lá um prompt. Me ajude a escrever isso, isso e isso. Melhora esse texto. É muito para isso. A mensagem, o Anthropic, né, que é o Cloudflare, ele é muito usado para você usar ele como base de contexto para respostas, né? Então ele é bom em criar e-mails sozinho, né? Então você cria lá um contexto e deixa ele trabalhando sozinho. E isso tudo eu estou falando de copilots, não estamos falando de nenhum agente AI. E agente é outra história ainda, né? Pensa da seguinte forma, né? Nós temos dentro da companhia hoje uma área de digital que ela está preocupada com a inteligência artificial para cuidar dos ativos. Você percebe? Estou citando isso só para dizer assim, nós estamos falando de ChatGPT aqui e tal, eu tenho que saber usar a ferramenta no campo melhor de ação. Né? Então, quer dizer, o que essa área digital da minha empresa está desenvolvendo, pensando nos nossos ativos? Eu tenho tantas turbinas trabalhando, uma está aprendendo com a outra, porque o erro que aconteceu em tal lugar, ela está correlacionando com o problema que deu na outra, como eu melhoro a eficiência deste cliente através da informação que eu consegui no histórico do... Então, ele está fazendo isso em uma velocidade enorme, que a gente fazia já através de tecnologias digitais, mas agora com a ajuda da inteligência artificial, isso exponencialmente mais rápido, mais veloz, visualmente mais fácil de ser controlado, o meu cliente entende com mais facilidade. Mas, por exemplo, eu não vou pegar uma ferramenta desse tipo com esse poder para fazer o meu, vamos dizer assim, o meu resumo de mercado do dia. Né? Vou citar um exemplo aqui. Eu, particularmente, gasto cerca de 2 horas, 2 horas e meia por dia me atualizando do meu mercado. Acho que é um papel que eu tenho que fazer se eu quero estar inserido onde eu estou. O que eu fazia antigamente? Eu já estou habituado. Quais são as mídias especializadas que eu devo seguir, que são confiáveis, que têm informações realmente boas, e aí eu tinha o acesso àqueles canais, né, os newsletters, olhava, fazia um resumo de tudo e tal. Cara, eu tenho ferramentas, um copilot da vida, eu vou lá hoje e falo assim, amigo, olha, essa página aqui, me faz um resuminho do negócio. Cara,
concentrou toda a minha informação mais fácil, mas eu estou usando aquele tipo de ferramenta para me auxiliar naquela proposição. Se eu vou fazer o controle de ativo é diferente. A gente estava conversando quando chegamos aqui hoje, poxa, eu fui num evento e eu queria uma inteligência artificial que me ajudasse a capturar as informações, condensar isso, usar templates e tal. Então, já é um outro propósito, né? Então, as pessoas às vezes confundem, né? ChatGPT ficou famoso, né, e tal, o DeepSeek depois por causa da questão da energia. Cara, eu estou usando a ferramenta certa, volta para a caixa de ferramenta, né? Eu estou usando a ferramenta certa. Aí é um coringa, né? Ela serve para muita coisa, mas ainda tem você escolher a certa para aplicação, né? Eu acho que a gente está vivendo a época do... Eu me lembro do Netscape, sabe? Que a gente ainda tá com o navegador ali, estamos aprendendo muito, estamos colocando os gifzinhos no site, sabe? Aquelas coisas, estamos num momento meio... Eu não participo dessa conversa. Né? Lembro bem. Sou um pouco mais jovem. Baixando lá, escolhendo os navegadores, sabe? Quando eu peguei no mouse, o Internet Explorer já existia. Não, olha, eu vou falar eu trabalhei com um computador que estava escrito rato na entrada do mouse. Traduziam. É bom, na minha época não tinha, os escritórios não tinham computadores nas mesas quando eu comecei. Então... eu falei da empresa que eu trabalhei quando recém-formado. Não estamos falando já há bastante tempo, mas tudo bem. A verdade é que tinha 2 engenheiros e um computador no meio para os 2. E olha que era uma puta multinacional. Então, aí eu ia no horário, olhar meus e-mails no horário do almoço ali para ver os e-mails da companhia que chegaram para mim para distribuir aquele dia. Não tinha esse negócio que a gente está hoje, que, cara, chegou o e-mail, você está sentindo a vibração no relógio, está olhando e está vendo e está interagindo, é o WhatsApp. Era totalmente distinto. Mas tem uma vantagem na geração que viveu isso. Sabe o que acontece? A gente está entendendo o que acontece por trás da cena. Então, por exemplo, você vê, hoje quando eu faço a pesquisa, voltando no exemplo do meu resumo diário das informações, eu sei o que está acontecendo, eu sei onde ele vai buscar informação, eu sei o que ele precisa fazer e eu consigo, quando ler aquilo, julgar, entender o que é importante e relevante para mim. Se eu não tivesse, talvez, passado todas essas etapas, eu teria muito mais dificuldade de entender e compreender o que ele está gerando para mim. Né? É a mesma coisa que você vai nas empresas hoje, você pega aquele cara de planejamento antigo, que ele entende tudo que rola na fábrica, mas ele usa a ferramenta aqui de planejamento toda da fábrica. Mas, cara, quando aquilo dá um probleminha, mas ele sabe exatamente onde ir, resolver, fazer e tal. Sabe os atalhos, né? Exato. Então, esse é um problema que eu acho que a gente vai precisar lidar com as gerações mais novas, porque a geração mais nova, ela está pegando já o output pronto. E isso é ótimo. Nenhuma crítica a isso aqui. Mas muitas vezes está faltando o contexto e a base de como se chega ali. Então, na hora que o output não é tão qualificado, não é tão bom, ela talvez possa hesitar em como que se usa, se aquilo é bom ou se não é bom. Então, a gente precisa, de alguma forma, continuar trabalhando a formação da pessoa no estrutural. E aí a inteligência artificial vai permear tudo e vai auxiliar ele a ter eficiência. A gente não pode depositar tudo lá. Né? Então, às vezes, a gente vê, como você falou, é tudo muito novo, a gente ainda vai cometer muitos erros, mas alguns a gente já está cometendo. Eu concordo plenamente. E uma questão que eu vejo é que é fácil você falar, tá bom, então você quer dizer que o ChatGPT está errado? Sabe, como se no final das contas, poxa, peraí, eu coloquei na IA, eu usei o que é de mais moderno. Não, na verdade, você tem que entender que o mundo mudou e você tem que entender o contexto dessa informação, sabe? Eu acho que esse que é o grande ponto que eu entendi quando você traz essa questão de geração e a gente vivenciou esse aspecto todo, né? Porque a gente vive hoje numa questão, tá, beleza, você me pediu, eu coloquei lá e saiu isso. E agora como é que você vem me cobrar falando que esse negócio não funciona? Não pediu para usar IA? Não pediu para usar tal IA aqui, né? Quantas vezes, né, eu vivi isso, né, eu chegava para o meu líder e eu mostrava, não, tá aqui a apresentação, ele olhava e falava assim, cara, tem alguma coisa que não tá certa aqui. Aí você ia, verificava e tudo mais. Aí você realmente achava que tinha alguma coisa que, pela experiência, vivência, o aprendizado dele, ele falava, puxa, né, aquele dedo podre, né? Ele falava, tem uma coisa errada aqui. E ele já percebia. O que está passando muitas vezes com a gente, um pouco, hoje é isso.
chega para nós aqui, fiz aqui a apresentação, um relatório, tal, usei a IA, aí você olha aquilo e você fala assim, poxa, tá muito bonito, tá muito legal, mas tem alguma coisa aqui que não está soando bem. Por quê? Porque na tua memória aqui e tudo mais, você tem essa capacidade de entender o processo e falar assim, poxa, tem alguma coisa que está errada. E o que está errado não é porque a inteligência artificial errou, mas é porque o input ainda não foi tão bem colocado, ele ainda tem que ser desenvolvido. E, enfim, a gente precisa de alguma maneira pensar em como a gente vai formar esse jovem, essa mão de obra, para não perder essa percepção, não perder essa característica de falar assim, puxa, né, tá suando legal. Então beleza, vai para frente. Não, aqui tem alguma coisa que eu preciso investigar. Deixa eu fazer a próxima pergunta para a IA, para ela me validar isso, que eu não fiquei confortável com a situação. Eu acho, no fundo, eu acho que as duas gerações têm ganhos, né? Sem dúvida. A geração da experiência, sem dúvida, ela vai saber perguntar. Ela precisa aprender o que cada um faz, para que serve, porque o que a gente... A dificuldade de ter a gente, da geração mais antiga, tem um mindset de fazer e não de usar IA. Então, se não prestar atenção, tá toda hora fazendo uma tarefa que naturalmente uma IA poderia fazer. Executando uma tarefa que uma IA poderia fazer. Então, mudar esse mindset acho que é o mais difícil. Porque o senso crítico ele já existe. E a nova geração que sai com o mindset de IA, ela tem que procurar ter mais contexto, no final das contas, e ter um pouco mais de senso crítico, porque usar IA ela já sabe, né? Assim, eu percebo lá na minha casa, eu tenho 2 filhos, né? Minha filha tem 15 e meu menor tem 12. As perguntas que eu faço para o Google de forma natural, porque é o meu viés, eu e minha esposa, né? Então vamos viajar, vê aí lugares para ir. De forma natural, se você não vigiar, você vai no Google e tá lá num blog que tá lá. O meu filho, ele naturalmente abre o ChatGPT e pergunta, e não porque alguém ensinou, porque a geração dele tá usando para isso. Então, cara, né, eles aprenderam a pedir para o ChatGPT criar contexto que o professor não consiga perceber. Tô aguentando vocês no podcast. Que o professor, porque todos os jovens fazem isso, né? Os professores estão lascados com isso, eu não sei como eles estão fazendo, tá? Mas eles aprendem uma forma de pedir para o GPT para fugir dos sites que validam se aquele conteúdo foi construído pelo GPT. Então, se a inteligência artificial é capaz de enganar ela mesma, né? Então, se eles aprenderam isso rápido, ninguém precisou ensinar. O professor atual não está preparado para... Não está, porque ele tem o senso crítico para avaliar, só que a IA está mais rápida. Então, assim, eu acho que é uma questão do mindset mesmo. Então, eu brigo lá, eu falo, cara, não pode simplesmente perguntar para o GPT e acreditar. Faz mais perguntas, pergunta mais, pergunta de onde ele tirou essa informação. Tento trazer para eles um senso crítico que a nossa geração aprendeu a ter, porque a gente aprendeu, né? O Atlas, né? Era diferente, né? Era diferente. Mas você sabe que você falou uma coisa importante? Eu lembrei de uma citação que eu vi uma vez que marca bastante para mim, que é o seguinte: ele fala que o conhecimento, a humildade e o silêncio é a virtude dos sábios. Então, daí se você parar e pensar nisso, olha só, você está pensando humildemente. Por quê? Você está olhando que os teus filhos estão fazendo com mais competência uma coisa que você. E o que você está fazendo? Você não está lutando contra isso. Você está falando, olha só como ele está fazendo, e você vai aprender com ele. Então, isso exige bastante humildade. Então, apesar de você ter conhecimento, né, como a gente estava falando do processo, de como chega, o que acontece atrás da IA, você tem a humildade para falar assim, eu não tenho todo o conhecimento, tem pessoas chegando aqui que têm mais que isso, e eu vou sentar do lado dela, apesar de ter uma diferença de gerações com ela, como se fosse um aluno nesse tema, porque ela vai me ensinar sobre isso. Sim. Né? E o silêncio ele fica porque em vendas a gente fala justamente isso, né? O vendedor introvertido muitas vezes é muito eficiente, porque pelo fato de ele ser mais introvertido e tímido, ele fala menos. E aí é nessa hora que ele ouve o que ele precisa, né? Então, eu usei essa situação porque quando você estava falando dos seus filhos, né, na situação de que, olha como eles fazem. Cara, precisa ter bastante humildade hoje no mercado, se você for um líder competente e bom, para você sentar com essa geração que está chegando e falar assim, legal, amigão, poxa, cara, o cara chega hoje lá, não precisa nem falar de inteligência artificial. Olha um Power BI, eu tenho uma dificuldade lá com o meu Excel, com não sei o que, o cara chega do meu lado e fala, Vinícius, vem aqui. O cara, 2 minutos ali no Power BI, ele faz a ferramenta, faz funcionar e tirar todas as informações que eu preciso. Eu sou um estúpido, né? Então a questão do sábio, eu sou um estúpido se eu não chegar do lado dele, aproveitar e fazer isso. O que precisa também, obviamente, é que as coisas têm 2 vias, né?
Se você, enquanto líder mais experiente, está ali, tem essa humildade, a geração que está chegando também tem que ter, e chegar e falar assim, não, beleza, cara, eu vou ensinar o tio aqui, o Power BI, buscar no chat GPT para ele as coisas, mas um pouco de calma, porque o que esse cara viveu aí também pode me ajudar. E se essa parceria rolar bem, cara, funciona muito bom. Entendeu? E como é que você vê dentro desse contexto, a gente está falando dessa nova geração, mas esse novo cliente, né? Que é um cliente que, de fato, hoje em dia é muito difícil a gente saber quando acessar e de que forma acessar o cliente, né? O cliente, ele muitas vezes, sei lá, eu estava vendo um diagramazinho, cara, de brincadeira recentemente, que eu vi que mandaram um WhatsApp ou ligar, né? Então, assim, nunca é minha mãe ligar. Não é minha mãe mandar o WhatsApp. É urgente mandar o WhatsApp. No final das contas, quase tudo era WhatsApp. Só não sei a mãe que você podia ligar direto, né? Porque hoje em dia, parece que você não pode mais pegar o telefone e ligar para o cliente ou pegar o telefone e falar, vou ligar para o Vinícius aqui. Vinícius, cara, parece que te incomoda ou qualquer momento quando você recebe uma ligação, né? Tem que mandar um WhatsApp perguntando se pode ligar. Tem que mandar um WhatsApp. Posso dar uma ligada? Aquele famoso tem 5 minutos. Tem 5 minutinhos? Tem 5 minutos, ou não, ou você já tem que tentar mandar um e-mail, ou no WhatsApp você manda uma mensagenzona, ou você manda oi, tudo bem, e já manda 3, 4. Então a gente vive um momento difícil de acesso às pessoas, né? Olha, é um excelente ponto, né? E eu vou dizer para você o seguinte, você tem que pensar da seguinte maneira, tem várias técnicas que a gente aprendeu a utilizar em vendas que elas desapareceram, porque essa geração nova, ela não pensa do mesmo jeito que a gente, isso é óbvio, estou falando aqui que todo mundo fala já, mas a verdade é, aqueles e-mails, aquela maneira de fazer aquele cold call, cara, esquece, isso não existe mais. Tá certo? Agora, vamos voltar também, vamos fazer as nossas experiências. Né? Quem de nós aqui nunca entrou para comprar alguma coisa que você saiu e falou assim, cara, eu sei mais do que eu estou comprando do que esse vendedor? Muitas vezes, não é isso? E isso agora está muito maior. Por quê? Porque com tanto acesso à informação e pesquisa, o teu cliente, quando ele vai para falar com você, ele já fez a pesquisa. Ele já foi no chat GPT. Já foi. Ele compraria pelo site, se desse. Ele já sabe. Muita coisa ele compraria pelo site. Então, assim, aí volta aquela questão. Por que você é importante? Por que o rapport é importante? Por que o relacionamento é importante? Porque ele vai lá, mas se você ainda é a referência dele, ele quer falar com você antes. Ele vai querer falar com você. Porque ele vai falar assim, olha, eu fiz a pesquisa aqui, tá me falando desse tipo de coisa, tal, não sei o quê, e você quer... ele quer uma validação, ele quer entender se aquilo realmente é importante. Agora, isso vai funcionar bem com aquele cliente que você já tem a entrada, que você já tem um relacionamento estabelecido. A grande questão do que você trouxe aqui é o seguinte, tá bom, mas eu tenho que fazer negócios com clientes novos, em empresas novas que eu não conheço, ou talvez a empresa eu já conheço, mas aquele pessoa chegou e assumiu aquela posição agora. Sim. E aí, realmente, o relacionamento ele vai ter que ser desenvolvido dentro de um caráter pessoal. Eu, particularmente, né, no mercado em que estou inserido, de bens de capital, de grandes investimentos, você não chega nessa pessoa que é um decisor ou um influenciador importante através de um e-mail ou de um cold call. Você não vai chegar nele. Ou você vai chegar nele através de um evento, né? Tem um evento, seja uma feira do setor, seja o que for, e você vai conseguir se apresentar para ele, mas você também já tem que ter um branding seu. Né? Não precisa nem falando da branding da empresa, um branding seu. Porque aquele cara, quando apertar sua mão, ele já tem que estar sabendo. Poxa, esse é o Vinícius, ele é de tal empresa, ele faz tal coisa, ele conhece disso. Você tem que ter criado isso em avanço para ele. Então, ele vai fazer a pesquisa sobre o que ele está buscando. Cara, você tem que dar uma maneira de você estar dentro dessa pesquisa dele. Quando eu digo você, é o seu produto, a sua empresa e tudo mais. Então, isso exige, né, hoje, departamento comercial, vendas, marketing, uma interação diferente. Por quê? Porque ele tem que ajudar a gente a ter essa resposta. Como que eu estabeleço o relacionamento? Como que eu crio o rapport contextualizado
com um cara novo que eu não conheço. Então, toda a campanha da minha empresa tem que ter trabalhado para expor a minha marca, para expor o meu produto, para eu ser referência. Eu e o meu produto. Eu tenho que trabalhar ativamente o meu branding, participando de atividades e coisas que me coloquem ali como uma referência. Né? E aí eu vou conseguir acesso. E na hora que você precisa falar com ele vai... Exatamente. Exatamente. Opa, deixa eu falar com você. Justifica. Não estou perdendo tempo com você. Eu não estou chegando assim, poxa, tem um minuto para a gente conversar sobre esse novo produto que eu... Não, cara. Eu recebo, vocês devem receber também, um monte desses e-mails. Um monte. Esses estão fadados ao fracasso. Uma média de 78. Vai funcionar. Exato. Tem talvez uma parte ainda do mercado que ainda consome isso, mas ela tende a ser diminuída. Eu tenho uma conexão que eu acho, tá? Eu tô chutando aqui, que as pessoas leem das marcas que elas são fãs. Então, cara, chega lá o newsletter da Apple, eu vou ler. Chega a newsletter do Palmeiras lá, para ver se tem uma camisa, uma oferta, eu vou ver. Do Timão, ele vai ler. No fundo, tem a ver com isso. Anda de moto, vai ler o da moto. Cara, tem... Então, assim, no fundo, eu acho que funciona, mas porque eu já me identifico com a marca e eu tô disposto a consumir daquela marca de uma forma confiável sempre. Trazendo esse cenário do evento, acho que o que você tá falando faz muito sentido com o insight até que a Live viveu. Pós-pandemia, é surreal o quanto os eventos têm trazido resultados para as empresas, que era uma coisa que estava em queda antes da pandemia. Porque eu acho que a tecnologia ela deu tanta imersão e ela bombou tanto com todo mundo. Tem tanta gente recebendo de tudo, e aí teve, né, vários adventos no meio dessa história, as redes sociais e tudo mais. E é tanto acesso. Então, a gente acabou de brincar do WhatsApp, né? O WhatsApp virou propriedade do mundo, assim. Eu recebo WhatsApp toda hora, de gente que não faço ideia de quem é. Exato. E aí, o teu próprio WhatsApp virou uma coisa... Já virou... O WhatsApp tá virando o que o e-mail já é, né? Então, o evento, para trazer essa notoriedade, acho que essa é a palavra que a gente está falando bastante aqui, a Live trabalha muito isso, virou uma forma, né? Porque vai para o palco, eu trago um case de um cliente... E aí ele assiste uma palestra, ele entende o que eu faço, eu tenho um brand legal. E aí sim, talvez aí ele passa... A hora que ele vê o e-mail, ele vai abrir do e-mail do marketing. Eu consigo criar ali uma estratégia em volta disso. E precisa, eu digo, a empresa está preparada para isso. De novo, né? Lógico, tem mercados de todos os tipos. Vai ter aquele mercado que você faz um evento e o cara está capturando ali quantos leads, não sei o quê. Mas no mercado de bem de capital, ninguém vai comprar um equipamento, ninguém vai comprar uma turbina a gás. Ninguém acorda por impulso. De manhã e fala, eu preciso. Vou lá na feira, vou comprar. Entendeu? Então, até a questão do evento, como você constrói para este tipo de mercado, para esse tipo de venda, é importante. Até porque é o seguinte, eu vou chegar no evento que você está fazendo, mas eu não posso chegar lá no evento que eu estou fazendo, eu tenho que chegar como o peso que a minha empresa tem naquele segmento de mercado e que o cliente... Poxa, cara, eu vou colocar X milhões aqui. Com quem que eu estou falando? Onde que eu estou colocando esse meu... Qual é a credibilidade que eu tenho? Então, assim, o próprio evento também, hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque você começa a ser seletivo. Porque como teve esse boom do evento, uma necessidade das pessoas, depois pandemia, começou a nascer uma série de empresas fazendo eventos que não têm âncora, que não têm credibilidade. E as empresas, então, agora começam a ter que pautar, né? Onde que eu vou, onde que eu quero estar, com quem eu quero associar, né? Me associar em termos de nome, em qual mercado, em qual localização, né? Então, esse posicionamento está sendo muito exigido. Talvez o posicionamento antes fosse mais fácil de lidar. Hoje, como você posiciona a sua empresa, é muito mais complexo. Mas é o que eu estou querendo dizer assim, antigamente o marketing, né, ficava, em alguns aspectos, até isolado. Ele ia lá, fazia as ações e tal. Hoje, a integração marketing, no B2B, né? Marketing, vendas, comercial, cara, tem que ser muito horizontal. Muito horizontal. Porque é justamente isso. O marketing tem que ser intencional, de me colocar de frente com o meu cliente e o tomador de decisão e o influenciador. Ele tem que saber que essa está no rol das tarefas dele ali. E para isso ele tem que pensar em branding, ele tem que pensar em evento, ele tem que pensar em posicionamento, ele tem que pensar em uma série de coisas. Content, se fizer sentido para o mercado. Porque daí ele vai me facilitar. Eu não vou mais precisar fazer o WhatsApp, depois eu vou chegar em tal lugar. Olha, no dia que eu ligar, né,
seja lá para a pessoa, eu falo assim, olha, aqui é o Vinícius e tal, empresa tal, ele já sabe. Ele pode falar assim, poxa, eu nem sei por que você está me ligando. Mas aí eu, com a inteligência artificial, com a minha pesquisa prévia, eu já sei. Eu vou falar assim, eu estou te ligando por conta que eu vi que vocês estão fazendo esse passo, esse investimento, e eu acho que a gente tem como contribuir com você com isso. Nós fazemos esse tipo de coisa, e aí sim você vai conseguir entrar lá. Mas você percebe que aquele cold call já não é mais tão cold. Eu já estava, de alguma maneira, no ecossistema, naquele mapa dele. E você não percebe que nesse momento que a gente deveria ser mais criativo, principalmente quando a gente fala de eventos, assim, porque na verdade, quando a gente diz de eventos, assim, a gente está falando de eventualmente feiras, mas existe uma série de ações que podem ser feitas até no mercado mais nichado de relacionamento, onde eu consiga fazer relacionamento com as pessoas mais corretas de uma forma assertiva, com grupos menores, de formas mais específicas, seja, dando um exemplo, sabe? Jogando golfe, jogando tênis, Sim. no autódromo, sei lá onde, mas de uma forma mais específica. O universo hoje ele é muito amplo de tipos de ações de evento para o marketing ser criativo, para a gente poder entender como é que eu atinjo aquele público de uma forma mais correta, sabe? Pois é. Precisa de muita criatividade e eu vou adicionar mais um ingrediente. Porque senão você gasta muito dinheiro, né? Você gasta muito dinheiro e gasta mal. Né? Então, assim, tem que ser assertivo, tem que ser criativo e tem mais um outro problema, né? Que tem que ser controlado. A questão, vamos dizer assim, da integridade, ela está muito em voga, porque existe uma linha que às vezes pode parecer tênue entre você chamar um cliente, olha, poxa, tem um evento tal, uma corrida, o que seja, e eu quero trazer, vamos dizer assim, eu estou inserido no mercado de energia, então vai ter um evento relacionado e tal, e eu quero trazer o meu cliente ali para dentro. Tem muitas empresas que o cara não pode aceitar uma agenda sua na época de Natal e tal. Uhum. Então, você tem que ser criativo para, dentro deste conceito, olha, as empresas hoje têm políticas de integridade bastante rígidas e sérias, que bom, isso é ótimo para todo mundo. Legal, mas ela existe lá. Então, aquela história assim do brindezinho, de um negocinho, talvez não seja a melhor maneira de você gastar o seu dinheiro. Qual o tipo de evento que eu consigo? É qualquer evento? Não, tem que estar bem relacionado, tem que estar bem contextualizado com o que eu estou propondo. Então, sim, está bastante desafiador. Mas, por outro lado, existe vamos dizer assim, uma fauna, né, tão grande, né, de oportunidades, que o que carece, né, muitas vezes é essa inteligência, né, direcionada, assertiva. Né? Então, quando a gente fala de inteligência de mercado, e a gente vai lá, né, que é justamente isso, né? Eu tenho que me entender onde eu estou inserido. Qual é essa piscina aqui? Qual é esse lago que a gente está? E qual que é o meu papel nessa lagoa? Perfeito. Qual é o papel nessa lagoa? E uma questão também, acho que é importante, é o marketing e a área comercial entenderem juntos como eles vão atuar para que tire melhor proveito daquele tipo de iniciativa. Porque não adianta nada o marketing fazer uma ação e tal, mas o comercial não entender muito bem o propósito daquele evento e não conseguir atuar da forma correta. E da mesma forma o comercial demandar alguma ação, alguma iniciativa e o marketing não conseguir captar e entregar da forma adequada. Mas você percebe que o papel do vendedor consultivo hoje, ele não é só consultivo para o cliente, ele é consultivo para a empresa. Muito bom. Porque, na realidade, o que você tem que fazer? Você é o canal de entrada das informações provavelmente mais relevantes que a sua empresa pode ter. Então, você traz e você tem que sentar com o seu pessoal comercial. E esse pessoal comercial tem que estar preparado para pensar qual é o novo modelo de negócio que eu vou implementar. Eu estou acostumado, nos últimos 10 anos eu fiz contratos com este perfil, mas o meu cliente está mudando e ele está precisando um outro tipo. Ele quer pautar o negócio dele mais em OPEX em vez de CAPEX e tudo mais. Eu tenho que ter um comercial com esta criatividade e esse entendimento. Falar assim, legal, está mudando para essa direção. O que eu posso fazer aqui? Como que eu consigo melhorar, entregar isso que esse cliente quer? E o marketing, na outra ponta, vai fazer assim, tá bom, então se o mercado está indo nessa direção, esse perfil de cliente, como que eu coloco então o meu pessoal de vendas sempre lá para coletar essa informação? Então ele acaba virando uma questão retroalimentada, né? Coloca a pessoa de vendas em frente de quem precisa e tem o que falar, a pessoa de vendas volta para dentro da empresa e fala assim, olha, o que eu estou enxergando e vendo
é isto. Esse comercial fala assim, poxa, vou pensar esse novo modelo de negócios, vamos aqui no marketing, nós vamos com esse outro modelo de negócio e tudo mais, onde que a gente vai de novo buscar essa entrada, entendeu? Então, essa interação é muito importante. Agora, enfim, a oportunidade está aí para todo mundo, né? Esses mercados complexos, eles são... Eu falo apaixonadamente por isso, porque quem não gosta de um desafio, né? A gente volta de novo lá no próprio livro que eu falei aqui no começo, né, do como fazer amigo, influenciar pessoas. Tem uma das partes lá no final lá que é a questão do você ser desafiador. Quem não gosta? Então, é isso que motiva a gente, né? E o pessoal de vendas, comercial, né, voltando para aquela questão inicial da característica da pessoa, cara, ele é motivado por desafio. Sim, o transacional é aquele do ticket rápido, né, a recompensa rápida, o consultivo já não, ele tá bom, ele está olhando mais lá na frente, ele quer o peixe grande, ele quer, né, grande, não estou falando nem valores, né, mas assim, a grande conquista, de né? alta complexidade. Ele fala assim, não, quero aquele lá, entendeu? E é isso que ele vai buscar. Mas enfim, então tá lá a oportunidade para todo mundo. E essa complexidade traz as grandes oportunidades do desafio. Quem está atento, está olhando. Vinícius, cara, que bacana. A gente tá chegando na nossa fase final do nosso bate-papo aqui, porque se deixar a gente vai embora, Vai. Olha, né? deixar... A gente grava aqui 3h30, aí não vira podcast, vira uma série. Cortar, fazer 12 Mas a gente tem nessa fase final, a gente faz perguntas padrões para os nossos entrevistados para a gente ver a opinião deles. Eu queria saber se você tem alguma frase de impacto. Você trouxe algumas, né, alguns ensinamentos para a gente, mas se você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo. Olha, nesse contexto de rapport, de escutar, o Peter Jordan, ele tem uma bastante interessante naquela 12 regras para viver lá, não lembro agora exatamente o nome dele, mas que ele fala o seguinte, sempre considere, né, que a tradução é mais ou menos isso, sempre considere que a pessoa que você está escutando tem uma informação uma informação que você precisa, né? E aí, de uma maneira lá, ele fala que você tem que buscar, então, como pegar essa informação. Mas, ou seja, cada conversa, cada vez, né, você tem alguém que está falando alguma coisa que tem uma informação que você precisa. Acho que essa é uma coisa muito importante. Uma outra frase de efeito que eu já usei aqui foi aquela que eu sempre carrego comigo, que é a questão de você ter o conhecimento, você ter, né, a humildade e o silêncio, porque daí vem a questão da escuta, como uma virtude dos sábios. Então, você fica colocando na cabeça, eu fico tentando aplicar algumas coisas dessas para ver se fica um pouco mais sábio. Vinícius, e um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira? Você lembra de quem foi esse conselho e qual foi ele? Olha, se puder compartilhar conosco. Eu trabalhei fora, né, do país uma época. Onde? Eu morei na Suíça um período, né? Trabalhei numa empresa suíça, morei lá. E trabalhava de lá pro mundo, com bens de capital na época. Dá para ver a diferença, né? Você vê o Da KPI, da postura. Mas eu ia para lá porque, na realidade, o brasileiro era o que aceitava ir para a Índia, para os outros lugares. Né? Então, o KPI está até na proposta. Tá nesse nível. Né? E aí, ele uma vez ele usou uma expressão para mim que ele falou assim, em vendas, né? A gente falando de vendas e tal. E ele, assim, olha, Vinícius, em vendas, em inglês ele falou assim, let the rubbish to pass. Que era basicamente o seguinte, né? Cara, foca no que é importante. O que é lixo, o que não tem valor, não merece atenção. E esse é um ensinamento, cara, que vale em tudo. Porque você não discute se você começar a entender que o que a pessoa está falando para você não é tão importante. Você vira muito mais orientado ao resultado, a fazer o gol. Porque você fala assim, cara, tem sempre muito ruído em tudo que a gente faz. Se você conseguir silenciar e tirar o ruído, sobra o que é importante. Então, esse foi um conselho que eu recebi, cara, que até a minha esposa, depois, que não ouça isso, né? Assim, até quando ela tá falando, discutindo, eu fico ouvindo, eu deixo passar um monte de coisa. Eu falo assim, não, deixa eu focar no que é importante. Por que ele tá discutindo mesmo? Mas por causa disso? Fundamental, hein? A gente não... eu entendo que é fundamental que ela... Exato, né? Eu nunca falo para ela. Tudo que ela falou é importantíssimo, tá certo? Fica assim, tudo a que minha você fala também. Mas assim... Às vezes. Você vai olhar... Cara, pera lá. Você está na frente de um cliente. Desfocou, né? O cliente começa a falar e ele está reclamando disso, ele está falando da outra coisa. Para.
na sua cabeça, deixa a pessoa falar, né? Porque o silêncio é poderoso, deixa a pessoa falar. Mas, cara, foca no que importa. Por exemplo, se você entrou naquela sala para fechar aquele contrato, tudo que for diferente daquilo, pode ser informação, você vai capturar, mas vai arquivando vai colocando no parking lot. Porque você tem um objetivo. Então, para mim, isso foi muito valioso. E uma competência que você acha que as pessoas deveriam buscar dominar? Essa é fácil. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Se você tiver inteligência emocional, você sempre domina a conversa, o ambiente, né? Você quer pessoas que estejam próximas de você, que sejam assim também, porque, na realidade, cara, se a pessoa não tiver inteligência emocional, ela está sempre perdendo. Ela vai perder na argumentação, enfim, em todas as situações, pessoais, profissionais, no trânsito, o que quer que seja. A inteligência emocional é preponderante. Esses dias um liver falou assim para mim, tava pensando, a gente costuma dizer o seguinte, nossa, mas esse cara era tão inteligente, né? Mas não tinha inteligência emocional. Aí ele falou assim, no fundo ele não é inteligente, porque a gente julga pessoas que têm muito conhecimento sem inteligência emocional inteligentes, mas alguém que não consegue controlar sua própria emoção, no fundo não é tão inteligente assim, né? Aí aquela questão dos soft skills, né? O cara, você vai olhar se tem, você não consegue ticar o soft skill, porque não consegue gerir. E algo que você acreditou que era uma verdade absoluta e que o tempo te mostrou e você mudou de ideia? Olha, enquanto engenheiro, técnico, né, a gente tem um caráter muitas vezes auditor. Então, o que é esse caráter auditor? Você está sempre olhando o que não funciona e o que está errado. E ao olhar que não funciona e está errado, você começa a aplicar isso para tudo. Até para você. Fala assim, eu tenho que corrigir todos esses meus problemas. Então, assim, longe de mim dizer que no processo de melhoria contínua, seja de um produto ou pessoal, não é importante. Mas a verdade é que tem muitas coisas que você vai gastar muito tempo para ser medíocre. E medíocre dentro do contexto de média, né? Porque o pessoal às vezes erra na palavra, mas medíocre é a média. E muitas vezes você precisa focar no que você tem competência já, no que você tem um talento já. Porque polir um talento é muito mais fácil do que criar um. Então, assim, por que eu acho que isso... Porque em muito momento na minha vida eu foquei em tentar corrigir o que estava errado. E aí eu deixava de aproveitar e catapultar a minha vida profissional, a minha carreira, aproveitando as competências que eu já tinha. Então, a verdade que eu tento muitas vezes falar para as pessoas que eu lidero é o seguinte, cara, continua trabalhando e tentando resolver as coisas que você precisa aí melhorar. Competências, técnicas, aprenda. Mas enquanto você está desenvolvendo isso, usa o que está pronto. E o que está pronto são as competências que você já tem, porque ela vai fazer você chegar. Ela trouxe, né, aquela pessoa que está na minha equipe, performando bem, vendendo bens de capital complexos, com clientes exigentes, ela chegou ali com uma história. E o que colocou ela lá é o que ela já tem no bolso dela. Não é o que ela tem por adquirir. O que ela tem por adquirir vai talvez levar ao próximo passo dela. Então, acho que às vezes as pessoas negligenciam as competências existentes. Então, uma verdade, né, que para mim era como uma verdade. Eu tenho que trabalhar em tudo que está faltando. A minha verdade hoje não é mais essa. A minha verdade é o seguinte. Eu tenho que maximizar o uso do que eu tenho e, adicionalmente, tentar melhorar algumas das outras competências. Concordo plenamente. Vinícius, eu queria que você desse uma indicação de uma música, só vale uma, pra gente, não, só uma, pra gente colocar na nossa playlist aqui, para os alunos curtirem durante as aulas, os intervalos e tal. Você vê que fica tocando aqui no nosso lounge. Queria que você desse uma indicação de uma música que você curte para eu procurar aqui e colocá-la na nossa playlist, que é composta por indicação dos nossos convidados aqui. Tá, eu vou dar uma, mas eu vou falar duas. Então, uma vai para a playlist. Bom, eu gosto muito daquela Human, do The Killers, porque eu acho que tem muito significado, né? Estamos aqui ou estamos só dançando, né? Assim, né? Porque, enfim, para que fala muito de propósito e tal. E tem uma outra que, para mim, música, eu gosto de música e eu não tenho aquela música preferida, né? Eu acho que ela muda com o tempo, né? Tem uma semana que você está gostando disso e tal. E quando eu estava fazendo pensando um pouquinho sobre o que a gente ia conversar hoje aqui,
eu gosto muito... Essa daqui, né? Essa música é muito boa. Muito legal. Enfim, então, eu acho que essa é muito importante. Mas tem uma outra que é de um grupo canadense, que ela é muito importante para esse momento que a gente fala das mídias digitais, da interação humana, né, e tudo mais. O nome dela é Reflection. Como é o nome da banda? The Neighborhood. Não. Mas eu sempre tomo as minhas notas para tudo. É por isso que é bom conversar com o engenheiro. Reflector. Coloca aí, Reflector. Arcade Fire. Reflector. Arcade Fire. Essa é muito legal. Eu gosto porque eu gosto de indie rock e... Muito legal. E essa música, assim, ela estava passando desapercebida por mim. Mas quando eu estava fazendo esse trabalho, eu pensando em mídias digitais, e aí eu comecei a ouvir essa música, e você vê que ela aborda justamente isso. Na realidade, ela faz parte de um álbum que aborda isso. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre ela. E aí, por conta justamente dessa conversa que a gente ia ter, eu parei de pensar em nela. francês? É porque é canadense, então eles têm o inglês e o francês. Eu não falo francês, né, mas assim, na parte do inglês você fala que justamente é isso, né? É um questionamento de, poxa, nós estamos nos conectando com as pessoas de verdade ou nós estamos só através do mundo digital? Essas ligações estão sendo profundas o suficiente, né, importantes ou não? Né? Então, acho que essa música estava fora do meu radar, mas ela entrou por conta da nossa conversa. Muito bacana. Fica a dica aqui de 2 indicações, então, mas aqui o The Killers, então, vai para nossa playlist, e essa daqui a gente pode colocar. E eu queria te presentear aqui, eu não sei se você já tem o nosso livro B2B Práticos ou não. Tenho. Então eu vou te dar um segundo aqui para você presentear alguém. Tá um bom. livro. Vou, porque tá muito alguém bom esse do livro. seu time. Eu tive a honra de ser um dos autores do capítulo aqui da área de marketing, que foi organizado pelo Rafael Escocuglia. Deixar aqui presente. Muito obrigado. Por favor. Vou presentear minha equipe. Muito bom o livro, Bacana, que legal. Quem quiser mais informações sobre o livro, a gente vai deixar um QR Codezinho aqui, certo, Luciano? Um link aí, né? Só o pessoal bater lá a informação e vai ter mais informações sobre o livro. Super legal. Vinícius, quem quiser encontrá-lo, quiser continuar esse bate-papo, quiser saber mais sobre geração de energia elétrica para uma planta por aí. O encontra onde, meu caro? Bom, me encontra no LinkedIn, né? Então vai lá, pessoal. Vinícius Matos com 2 T's. 2 T's. Vinícius Matos com 2 T's, né? Ou colocando no LinkedIn também Baker Hughes, Vinícius Matos, vai me encontrar, vai ter acesso comigo. E obviamente o pessoal do segmento, a gente está sempre aí nas exposições nas feiras. Ou aqui na Live University também. Nos nossos eventos a gente convida, a gente abusa. Ele tem o livro porque ele estava lá no dia do lançamento. Estava lá também, então através da Live University também. Vinícius, de verdade, meu caro, obrigado. Imagina, obrigado a você. Muito valeu. Bom. Galera, corta aqui pro meio. Forte abraço e até a próxima.